Boa noite a todos. Vamos dar aqui então continuidade ao nosso canal de entrevistas. E hoje o tema também será bem legal, pessoal. Como é que o advogado do terceiro milênio vai se adequar a essas novas ferramentas? Será que o advogado brasileiro vai estar aí antenado com essas novas tendências? Está antenado com essas mudanças repentinas? Então, para isso, nós vamos trazer aqui hoje o doutor Aldo Evangelista, meu amigo, já de alguns anos. Foi lá, eu tive o prazer de conhecer ele na comissão da OAB de Direito Digital, né, Startups e Inovação. E foi lá que começou nossa amizade. E aí, até hoje, nutrindo esse relacionamento tão legal. Então, para falar aqui sobre o Dr. Aldo, eu vou aqui falar brevemente do currículo dele. Ele é procurador municipal, advogado, professor, palestrante, especialista em direito digital e também o nosso atual presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da OAB do Amazonas. Então já estamos adicionando aqui meu amigo Aldo e já vamos aqui conversar com ele. Meu amigo Aldo. Oi, Guilherme, tá me ouvindo? Como é que você tá? Tudo bem? Tô ouvindo. Você tá ouvindo eu aí? Sim, tô ouvindo muito bem. Tá nítido? Tá sim. Maravilha. Gostei da camiseta aí, hein? Já começou bem. É do Iron Maiden. Iron Maiden, legal. Essa camiseta aqui foi quando eles vieram aqui no Rock in Rio no Brasil, então tem um carinho especial por essa camisa. Ah, caraca, hein? Histórica a camiseta. Legal. É. Eu também tô com uma camiseta aqui, ó. Olha, ó. Conhece essa? Ah, da comissão. Tamo aí. Legal. Tinha que entrevistar você com a camiseta, porque foi aí que começou a nossa amizade, foi aí que eu te conheci, foi aí que, na verdade, eu fui convidado, né, pelo amigo Aldo para participar da comissão, presidindo, né, a subcomissão de empreendedorismo digital e novas tecnologias, que eu tive o prazer de aceitar o convite, e daí começamos aí uma caminhada juntos aí, né, Aldo? É verdade. A comissão já são aí 2 anos que completou agora, mês de agosto, efetivamente, e que iniciamos essa caminhada sobre direitos e tecnologia e com a comissão aqui no estado do Amazonas. Certo. Muito bem. Então, Aldo, eu queria conversar com você, porque a temática de hoje, nós vamos falar hoje sobre o direito, né, e a indústria 4.0. Será que seria um casamento possível? Seria uma união possível? O que você acha aí? Os advogados estão desesperados ou eles já estão mais calmos e estão se adaptando a essa nova onda? Você está me ouvindo bem, Guilherme? Tô ouvindo muito bem. Então vamos lá. Se alguém estiver ouvindo bem, coloque aí nos comentários ou deixe também as suas perguntas, suas dúvidas também. Ótimo. Essa sua pergunta sobre a indústria 4.0, eu confesso que eu já estou um tempo querendo respondê-la para alguém. E ninguém me fazia essa pergunta. Uhum. Porque exatamente esse conceito da indústria 4.0, ele surgiu na Alemanha, ali em meados de 2010, 2011. E vale ressaltar que existe uma evolução, a indústria 1.0, que é a indústria quando surgiu a máquina a vapor. Uhum. Consequentemente, você passou a ter o deslocamento devido ao trem ser a vapor, você pôde diminuir o tempo entre o deslocamento de pessoas e também para você mandar a produção, né? Porque antes disso não existia esse deslocamento com a máquina a vapor, ele acelerou. Depois, com a indústria 2.0, devido ao surgimento da eletricidade, aí você passa a ter uma linha de produção em série, a exemplo do Henry Ford. E mais recente, aqui na década de 70, a gente tem a indústria 3.0, que já é com o surgimento da computação, da tecnologia. E agora, recentemente, muito se fala da indústria 4.0, que, como eu falei, surgiu na Alemanha, esse conceito da indústria 4.0, que, na verdade, é você conectar o mundo cibernético, podemos assim dizer, com o ser humano, com a automação, com o mundo físico. O cibernético, o mundo físico, aí dentro do chão de fábrica, dentro da indústria, você conectar tudo ali, na verdade.
e cada vez mais você melhorar a automação e você customizar também os serviços, melhorar os processos dentro da indústria. Uhum. Começou com essa ideia interna para a indústria em si, 4.0, e, claro, de fundo de tudo isso vem todas as tecnologias digitais, né? Para utilizar dentro da indústria 4.0, a internet das coisas, a inteligência artificial. E você vê alguns exemplos, por exemplo, no mundo, principalmente na indústria automobilística, que você não vê exatamente pessoas, você só vê aquela automação que é justamente a robótica. Uhum. Onde você monta ali, na verdade, os veículos, né? Utilizando toda uma tecnologia de robótica, e aí sim é a indústria 4.0. Mas o que acontece? Para outras palavras que são substantivos, podemos assim dizer, advocacia, o direito, para outras áreas passou-se a utilizar a palavra 4.0. Por exemplo, advogado 4.0, direito 4.0. Sei lá, Tomizawa 4.0, tá entendendo? Pelo amor de Deus. Passou-se a utilizar, justamente fazendo referência ao advogado conectado a essa nova realidade da indústria 4.0. Uhum. E, no meu entender, devido a isso, o conceito da indústria 4.0 ele evoluiu. Ele passou dessa ideia inicial, que era só uma evolução interna do chão de fábrica da indústria, uhum, e passou a ser a indústria 4.0 justamente conectada com a sociedade, justamente olhando as necessidades do ser humano, olhando a sustentabilidade também, aí você conecta com a questão ambiental, mas sempre com o olhar de melhorar e desenvolver a vida de nós seres humanos, que é para esse o objetivo das tecnologias e da indústria 4.0. Eu falo isso, Guilherme, porque pela internet, e até alguns livros eu já achei gente lançando como se fosse a advocacia 5.0, o direito 5.0, uhum, mas a indústria 5.0 não existe ainda, tá entendendo? A gente ainda está no conceito e no desenvolvimento, na implantação dessa ideia da indústria 4.0. Uhum. A 5.0 não existe. E aí eu faço um outro olhar, que é justamente a evolução que foi construída justamente pelo Japão. O Japão, mais ou menos agora em 2016, ele passou a divulgar o que ele chama de Sociedade 5.0. Só que essa Sociedade 5.0 do Japão, ele tem uma evolução e ele parte de um outro ponto de partida, que é justamente da origem do ser humano na Terra, desde ali do homem, quando nômade, ele chama isso de Sociedade 1.0. E aí, quando passa a ser o homem na agricultura, na época do feudalismo, é o homem 2.0. O início da indústria da fábrica a vapor, ele chama de Sociedade 3.0, e na sequência vem a sociedade, com o início da computação, ele chama de Sociedade 4.0. Uhum. E atualmente ele chama de Sociedade 5.0, justamente utilizar essas tecnologias, olhando para a sustentabilidade, justamente centrado na melhoria justamente do ser humano, que acaba conectando com o mesmo olhar da conceituação da indústria 4.0. Uhum. Aí eu tenho essa preocupação de explicar isso, por isso que eu lhe falei, ainda bem que alguém me fez essa pergunta, porque algumas pessoas ficam falando do advogado 5.0, do contador, da sociedade 5.0, fica utilizando 5.0 como se fosse uma evolução da indústria 4.0, mas na verdade não é. Tá entendendo? Eles esquecem de explicar se eles estão utilizando a conceituação da indústria 4.0, iniciado pela Alemanha, ou a teoria justamente passada pelo Japão, que ele utiliza 5.0. Não fazem essa explicação. E dá a entender que estão inovando, que é uma novidade, dizer que, sei lá, que é o advogado 5.0. E, na verdade, não está acontecendo nada disso, na verdade, no momento. O que nós utilizamos justamente é o 4.0, da indústria 4.0, porque foi o que pegou, podemos assim dizer. Principalmente aqui no mundo ocidental, na Europa, no Brasil, o que se difundiu foi justamente mais a ideia da indústria 4.0. E no Brasil nós utilizamos mais o direito 4.0, o advogado 4.0,
conectando com a ideia da indústria 4.0. Uhum. Na verdade, são só nomenclaturas aí, né, Aldo? Se a gente for pensar, né? Porque, na verdade, a gente falava era da agricultura, né? A era da indústria, a era da informação, né? Tem alguns estudiosos que entendem que a gente nem saiu do 2.0, nós estamos chegando no 3.0 aí, que tem gente que não tem nem acesso à internet, né? Essa que é a verdade. Então, 4.0, não sei se me parece uma realidade aqui no Brasil ainda, né? Não sei se a gente estaria essa realidade. Se o advogado já está antenado com essas novas tecnologias, né? E se a justiça brasileira já está antenada com essas novas tecnologias. O que você acha? Aí são dois olhares. Um olhar que é justamente teórico e outro na prática, né? Na teoria, justamente o advogado 4.0, o advogado data-driven, que utiliza todas essas tecnologias à disposição, as Lautechs, ele começa a ter noção até de programação também, está preocupado com a sustentabilidade, é um advogado também que ele aceita a diversidade do modo geral, e na sua gestão jurídica, que você tem que fazer gestão jurídica, seja você advogado iniciante, seja você advogado individual ou uma sociedade de advogado, você tem que fazer a gestão jurídica de forma realmente séria e profissional. Você utilizar todas essas tecnologias para auxiliar na sua automação. E também utilizar as técnicas de legal design, de visual law, que tem aí disponível. Também olhar para você utilizar as resoluções de conflitos extra o judiciário, tá entendendo? Uhum. Buscar cada vez mais você resolver as demandas, os conflitos a qual você é buscado quanto advogado por alguém na sociedade, seja pessoa física ou jurídica, para resolver algum conflito, você buscar resolver extrajudicialmente devido o número grande de processos, chega perto de 100 milhões o número de processos no judiciário no Brasil. Esse é um pouco do olhar do advogado, pelo menos teoricamente 4.0, né? Mas agora, na prática, você tem uma certa dificuldade, porque aí vem toda aquela diálogo, desde a formação do curso de Direito, de cada profissional que compõe o sistema do judiciário, que vai além de só de ser advogado, tá entendendo? Que dentro do nosso curso de Direito a gente não estuda ainda muito as tecnologias e o que está acontecendo atualmente, podemos assim dizer. E no mercado de trabalho nós vemos, às vezes, vários colegas advogados até com dificuldade de utilizar o PJE, o TOC para peticionar, coisas básicas. E aí chega no que você está falando, a nossa realidade brasileira, né? Que o nosso país é grande, há diferenças realmente culturais, regionais, as nossas necessidades e demandas daqui são diferentes do Sul e do Nordeste, etc. Então, não é só que no interior do Amazonas que nós não temos internet. Eu falo não ter internet porque você ter uma internet de baixa qualidade é a mesma coisa que não ter. Internet. Sim. Há outros locais também no Nordeste, inclusive no sul do Brasil também, que a internet também é precária. Não é só aqui no interior do Amazonas. E aí prejudica, assim, não só o desenvolvimento daquela sociedade, daquela cidade, daquele município, porque atualmente o acesso à internet é um direito fundamental, você acaba excluindo aquela comunidade, aquela cidade, mas também dificulta o trabalho do advogado, porque como ele vai peticionar sem internet, como ele vai fazer as pesquisas dele, estudar e etc., sem internet. Então, acaba que na prática, realmente, ser um advogado 4.0 não é realmente fácil aqui no Brasil, precisa evoluir muito. Eu, na verdade, passei a adotar essa ideia do advogado 4.0 como um pouco do meu estilo de vida. Até na questão de investimento, que faz tempo que eu não uso, por exemplo, gravata para ir em tribunais, resolver meu trabalho no dia a dia. Você trabalhar de forma que você sinta mais confortável, mas também que você esteja vestido de forma séria para atender o seu cliente e também estar dentro dos órgãos do judiciário, né? Uhum. Você falou uma coisa interessante aí, Aldo. Eu escrevi um artigo que foi publicado na Colômbia, que falava justamente sobre essa questão do acesso à internet como direito fundamental, né?
O professor Ivar Hartmann Martins foi um dos primeiros a falar sobre isso. E é interessante que você acabou de falar, né? Porque quem vive sem internet hoje, né? Se a gente for pensar, então realmente é fácil falar quando você está na Europa, no Japão, né? Alguns países da Ásia, né? Quando você está onde existe essa evolução, essa tecnologia que já estão aí questões superadas. Agora aqui no Brasil, quando você fala aqui nos diversos Brasis que a gente vive, a coisa muda, né? Eu não queria entrar muito na questão do juridiquês, nem do informatiquês, mas eu queria já começar a falar algumas terminologias que, né, nós estamos aqui para falar sobre isso da tecnologia. Tem a questão da jurimetria, né? Jurimetria. Você podia falar para o espectador aí, para o ouvinte, né, para o internauta, o que é essa jurimetria e como é que essa ferramenta pode contribuir para o advogado desse novo milênio? Existe, inclusive, até um livro sobre jurimetria e uma associação brasileira sobre jurimetria. Uhum. A jurimetria, na verdade, de forma simplista, é você utilizar estatísticas dentro das decisões judiciais. Você parametrizar as decisões judiciais. Claro que você utiliza tecnologias para isso. Uhum. E é a inteligência artificial para lhe auxiliar nessa jurimetria. Eu falo inteligência artificial porque tem gente que diz, quando é só uma simples automação, ele diz que é volumetria e não jurimetria. Uhum. Na conceituação de jurimetria, justamente você utilizar a estatística com inteligência artificial para você ter um certo resposta de probabilidade de decisões judiciais que ocorreram numa determinada vara, numa determinada instância. E aí, o que isso vai auxiliar o advogado? Justamente antes dele propor uma ação judicial, caso ele não consiga resolver extrajudicialmente, com o advogado 4.0 a gente procura resolver extrajudicialmente, ele pode justamente utilizar algum software, alguma Lautec que seja de jurimetria, que já existe no Brasil, pode ver no site da B2L, que é a Associação Brasileira de Lautec e Legaltech, que é a b2l.org.br. E lá, justamente, você coloca lá, eu tenho uma ação aqui de indenização com relação a um assunto de saúde, entendeu? No município tal. Então, lá ele vai dar o resultado sobre esse assunto de saúde. Quantas ações foram deferidas positivamente, quantas não foram. Uhum. E que foram deferidas positivamente ou que foram deferidas por qual motivo, por qual argumento. E aí vem a questão de fundo que auxilia na sua gestão de escritório, Guilherme, porque há muitos colegas advogados que recebem cliente, pega a sua causa e não faz a sua precificação corretamente. Uhum. Eu sempre faço um paralelo de algum comércio que tem lá o seu produto na prateleira, que ele fica parado por muito tempo, é prejuízo para o comerciante. Da mesma forma, um processo na mão do advogado, que ele não tem uma resolução, é prejuízo para o advogado. E alguns não têm essa visão e também não sabem precificar. E com a jurimetria, você consegue dar essa probabilidade, essa previsão de quando resolver, claro que não é exato, é uma previsão, e também uma porcentagem, se você realmente vai ter uma chance de 50% ou 90% de ter êxito naquele assunto, naquela causa que você está recebendo. Uhum. Certo. Então, na verdade, essa questão da jurimetria, ela está ligada com a inteligência artificial também, né? Porque é um programa que vai auxiliar esses cálculos estatísticos, né? Essas probabilidades que você está falando, né? Então... na verdade, é até mais um conhecimento que o advogado tem que ter, tem as várias soft skills que eu já falei aqui, do advogado 4.0, ele entender e saber ler gráfico. Porque cada vez mais os nossos processos judiciais eles vão estar com gráfico, porque justamente vão ser esses argumentos que os advogados que já têm esse conhecimento, já utilizam essas tecnologias, as Lautec, a jurimetria, vão colocar no processo. São gráficos. Você lembra do escritório da doutora Karen? Sim, com certeza. Tem infográfico ali, né? Então uma coisa louca. Realmente, é um advogado do futuro já, né? É uma visão que a gente não tem nem noção, né?
Então, a nossa amiga Karen Hartmann também, que faz parte aí da comissão, ela, quando a gente entrou, né, no escritório, na sala dela, a gente só via um monte de tela, um monte de gráfico, até uma coisa maluca, né? E o advogado, agora desse milênio, não está acostumado com esse tipo, né, de apresentação, né? Ele está acostumado com papel só, né? Papel, 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 né? Então é uma coisa muito, muito louca mesmo. Outra coisa, então, Aldo, quando você falou agora dessa questão da inteligência artificial, parece que alguns sistemas, alguns tribunais já estão se valendo disso, né? O caso do STJ, né? O STF. Inclusive o STF tem um tal do Vitor, né? Aí, que é esse sistema aí, né? Eu queria que você dissesse aí para o pessoal o que é o tal do Vitor, né? E como é que o Vitor ele auxilia nas cortes superiores, né? Como é que ele contribui para o STF aí, esse sistema? Justamente eles têm utilizado nas decisões de grandes repercussões. E iniciou, se eu salvo engano, meados do ano passado, que foi já, ainda na presidência do ministro Toffoli, como presidente do STF, Aham. o Vitor. E o Vitor realmente é inteligência artificial, não é automação, porque tem alguns locais que é só automação e tem pessoas que dizem ou tem pessoas que acham que é inteligência artificial. Aham. Contando aqui uma informação de bastidores para vocês, do TCU. Do TCU, por muito se falou da Sofia, da Alice, que era inteligência artificial. E as próprias pessoas do TCU informaram que não é inteligência artificial, é uma mera automação. Que Certo. a inteligência artificial dentro do TCU eles ainda estão desenvolvendo. Mas como dissimou na sociedade brasileira que o do TCU era inteligência artificial, eles ficaram calados. Mas quando eles encontram em palestra, etc., eles explicam que é uma mera automação. Mas o Vitor do STF, sim, é uma inteligência artificial, eles têm utilizado nos processos de grande repercussão e é feito em parceria com a UNB. Aham. Existe dentro da UNB lá um professor que me fugiu o nome agora, inclusive alguns deles são dentro da pós-graduação do direito, que são especialistas na conexão de direito e inteligência artificial, a qual eles vêm trabalhando e desenvolvendo conjuntamente entre eles e o STF, justamente a evolução do Vitor, né? Há também uma iniciativa daqui do Tribunal de Roraima, do TJ de Roraima, ou melhor dizendo, Rondônia, que é abaixo, que é Porto Velho, né? Do Uhum. TJ de Rondônia, também de inteligência artificial, que chamou a atenção do Brasil, inclusive o CNJ está analisando o desenvolvimento dos algoritmos, né? Da inteligência artificial do TJ aqui de Roraima. E o CNJ também está analisando também o do Vitor, conforme for a evolução, para que seja utilizado por outros tribunais no Brasil. Uhum. Legal. Porque a gente fica ouvindo todas essas notícias, né? As pessoas, os leigos, os advogados, e eles não sabem nem do que se trata, né? Porque parece que o Vitor, ele estava organizando também os processos de repercussão geral, né? No STF, né? É, Uma coisa nesse sentido quando começou, né? No seu nascedouro, né? é, Certo, certo. isso mesmo. Você falou também, Aldo, uns conceitos legais aí de design thinking, né? Legal design, visual law. Isso aí realmente é uma questão muito interessante, né? É lógico que assim, na teoria, fica uma coisa meio abstrata, né? Mas assim, dá para entender muito melhor na prática se você vê os modelos de petições, né? Então eu queria que você explicasse aqui para, né, os advogados, para os acadêmicos, para os bacharéis que estão assistindo a gente aqui, o que seria esses sistemas aí, legal design, visual law, o que isso melhora, o que isso aprimora, né? Nas petições, nos pareceres, né? Nessas ferramentas aí que o advogado utiliza no dia a dia. O Legal Design e o Visual Law, você for procurar na internet, você vai achar conceitos diferentes. Ok? Eu vou passar o meu. O que eu entendo que seja o Legal Design. Há pessoas que falam que o Legal Design é o design thinking aplicado ao direito. Uhum. Eu não concordo, certo? Eu não concordo que é só o design thinking aplicado ao direito. O Legal Design é muito mais do que isso. Claro Uhum. que dentro do Legal Design você tem que ter a empatia. É você não só
não só a advocacia, mas o sistema do judiciário, porque o sistema do judiciário pode utilizar o legal design. Não é só a gente, a advocacia lá, o juiz, o promotor, o ministro, eles podem utilizar o legal design também lá nos seus pareceres, na sua decisão, lá no seu dia a dia, no seu trabalho. Uhum. O sistema judiciário, não só, como eu já falei, ter empatia, mas ele está buscando a melhoria para o usuário. Que usuários somos nós, entendeu? Melhorar a prestação judicial e o acesso à justiça também. Simplificar essa complexidade, como eu sempre falo, do sistema do judiciário brasileiro. Eu já falei isso várias vezes em algumas falas minhas, publicamente, palestras, etc., que inclusive nós que fazemos parte do sistema judiciário, diariamente nós temos dúvidas com relação à competência, porque nós temos várias justiças dentro do judiciário, a justiça eleitoral, a justiça do trabalho, a justiça comum chamada, né? Uhum. Aí você tem os tribunais superiores, a justiça federal, a justiça do trabalho. Imagine você explicar isso para o cidadão comum. O cidadão comum ele não quer saber dessa complexidade, ele quer resolver a causa dele, a demanda dele, tá entendendo? Uhum. E eu entendo que o judiciário poderia, sim, simplificar essa organização, essa complexidade, sim. E isso é um olhar, e o outro olhar também é ali no dia a dia, no atendimento, no procedimento e no processo, porque eu falo já há algum tempo que o que é o PJE que iniciou em 2006 no Brasil. Uhum. É uma grande evolução, está de parabéns todos os tribunais, todos os investimentos, ok. Mas só que hoje o PJE, sendo apenas um arquivo em PDF, ele está totalmente ultrapassado frente às tecnologias digitais que existem hoje, de inteligência artificial, blockchain, big data e etc. Aí eu pergunto para você que nos assiste, como você fazer um upload ali dentro do processo de uma imagem, de um vídeo, de um áudio. Isso é um ponto. O outro ponto, como é um arquivo em PDF, vamos dizer que você tem um processo lá que você está olhando aqui a petição inicial e você precisa olhar lá a página 500, depois você volta para ver a página 200, aí você fica loucamente subindo e descendo aquele arquivo em PDF. Para mostrar que justamente é ultrapassado esse sistema hoje que a gente utiliza. E aí, voltando com relação ao legal design, também as petições em si, aí você já vai conectar um pouco com o Visualaw também, as petições você fazer de forma mais simplista, de forma mais intuitiva, mais clara, está entendendo? Aí você pode utilizar infográficos. Eu sempre falo, onde está escrito que o advogado é obrigado ao peticionar utilizar a folha branca e as letras pretas. Porque ele não pode utilizar folhas coloridas, utilizar cores nas letras, utilizar gráficos, infográficos, emojis na sua petição. E aí você já passa a utilizar, conectar com o Visualaw, porque o Visualaw é justamente você melhorar a sua comunicação, seja com seu cliente, com seu público externo, ou com o próprio judiciário. Ou o judiciário com ele mesmo. Aí dentro do Visualaw você pode utilizar várias formas para você melhorar essa comunicação. Seja, como eu falei nesse exemplo da petição, que é o que mais tem se difundido no Brasil, mas aí tem que se ver a necessidade de cada escritório, de cada local. Não é só uma questão de copiar e colar. Você vê a necessidade, aí vê a questão da diferença regional e cultural e do judiciário no Brasil. Você vê a necessidade de cada local para você se implementar as técnicas de legal design e você utilizar também essa melhoria da comunicação utilizando o Visualaw. Só para finalizar aqui, eu sempre falo que o Visualaw é uma forma dentro do escritório de advocacia, a gente se divertir um pouco. Porque o advogado 4.0 também tem que ser lúdico, ele tem que se divertir também. Todo aquele material que as nossas crianças utilizam lá na infância, lá no jardim, de lápis de cor, caneta, papéis coloridos, fio, post-it, tudo isso você vai trazer para dentro do escritório para você utilizar. Justamente no legal design ou nessa sua procedimentos ou outras técnicas que você pode justamente criar com o Visualaw, ok?
Só que todo esse material que você traz para dentro do escritório para ficar algo lúdico, claro, que você vai utilizar isso com técnicas, com um procedimento que existe justamente dentro da visão do legal design e também do visual law também. Uhum. Só quero registrar aqui, Aldo, a presença dos colegas aí, a Fabíola Rebelo e o Carlos Barros aí também, que está aí mandando uma mensagem para nós. É muito bom, meus colegas, muito lúcido o papo, imprescindível para o profissional do direito de hoje. Legal aí, Carlos. Um abraço aí. Também o Carlos é membro também da comissão, né, da OAB Digital, Startups de Inovação. E eu, emendando o que está conversando, então, Aldo, eu também acho que no Código de Ética não tem nada que proíba, né, o advogado de querer colocar um infográfico, né, colocar uma cor diferente, né. Eu acho que isso, na verdade, até facilita, né, a leitura do magistrado, né. O magistrado, quando vai pegar a petição, ou o operador de direito, quem for manusear os autos, ele vai ter muito mais facilidade, né? Ele clica lá do direito, vai aparecer, né? Clica do pedido e já vai direto para a parte do pedido, né? Clica nos fatos e vai aparecer lá a lei, a súmula, né? A jurisprudência, a doutrina já totalmente concatenada, toda organizada dentro daquela petição, né? Então me parece que isso aí, na verdade, é um exercício de um facilitador, né? Você consegue compreender um exercício de compreensão muito mais fácil, muito acessível, muito mais acessível ao público, né? Não sei se você pensa dessa forma também. Sim, com certeza. E você utilizar essas técnicas do Liga Design e do Visual para melhorar sua comunicação contra o Visual não é só porque você acha legal, bonitinho, ou você quer mostrar que você é inovador. Não é só por isso. É justamente você identificar a necessidade daquela mudança que você precisa fazer dentro do seu escritório, ou dentro lá de algum órgão do judiciário, mudar algum procedimento, melhorar alguma petição, o visual da petição, como você falou, dentro da necessidade realmente do seu cliente, ou da sua relação com o judiciário, ou melhorar o judiciário, no caso, melhorar o acesso à justiça, etc. E não é só a questão do visual, né? Mas vamos falar também da questão da segurança, né? Da autenticidade, da segurança, da privacidade. E daí você acabou de falar da tecnologia blockchain, né? A gente vai falar daí também, tem um termo novo aí, um termo norte-americano chamado Smart Contracts, né? Que são os contratos inteligentes. Você poderia explicar aí, Aldo, o que seriam esses contratos inteligentes aí? Citar um exemplo aí de como é que a gente podia utilizar isso na prática? O advogado poderia utilizar isso? Um pouco da ideia do Smart Contract, ele foi evoluindo, surgindo justamente dentro da ideia do blockchain, como uma evolução até do blockchain, inclusive. Uhum. O blockchain é uma das tecnologias digitais que temos disponível hoje no mundo. Inclusive, aqui uma informação, apesar que a gente acha que não é utilizado o blockchain, mas o Banco Central, o sistema financeiro hoje do Brasil já está utilizando o blockchain até para teste. Uhum. Até para teste, inclusive o Pix, né? Que o Banco Central já está divulgando, que vai substituir o TED, o DOC das nossas transações. O Pix de fundo ele tem o blockchain. Uhum. E justamente o smart contract que você está falando, o contrato inteligente, na verdade é um contrato que você faz uma programação. É um contrato normal que todo mundo já conhece, sei lá, um contrato de aluguel, um contrato que a gente faz no dia a dia na sociedade. Só que esse contrato você programa lá, com os algoritmos, etc. Ok? E esse contrato ele passa a ser auto-executável. Uhum. No final, você assina, né, com a sua assinatura eletrônica, que a assinatura eletrônica é gênero, né? Você assina com a sua assinatura eletrônica e a outra pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo também, ela verifica e também faz a sua assinatura eletrônica. Então, aí você já diminui custo, porque você encurta o tempo, que antigamente você tinha que assinar o contrato aqui e mandar por correio lá para outra cidade, ou até outro país, para a outra parte assinar lá e depois mandar sua cópia e registrar em cartório. Tinha todo esse procedimento de tempo e de custo também. Uhum. E hoje você programa o Smart Contract e as duas partes já assinam eletronicamente. E ele é auto-executável.
Vamos que nós tivéssemos, Tamizawa, programado que agora, durante a nossa live, cada pessoa que está assistindo fosse receber na sua conta bancária R$ 1.000, tá entendendo? Ô, louco. Então, ele é auto-executável. Chegasse no momento, ele já ia executar o contrato. Aquela ideia que a gente tem lá no processo civil, da pretensão resistida, se a pessoa vai cumprir ou não a cláusula, justamente no smart contract deixa de existir. E aí, claro, o advogado, se ele for, sim, na prática, fazer essa composição do smart contract, ele tem que ter um pouco dessa noção da programação dos algoritmos. Ou então ele contrata alguém, ou contrata alguma Lautech, que já existe Lautech também, justamente para smart contract no Brasil. Uhum. E para continuar nessa onda aí, eu acho que vai ser o último termo técnico que eu vou utilizar aí, apesar que você já falou de Big Data aí, de Cloud Computing, né? O IoT, né? Que é o tal da Internet das Coisas, né? Internet of Things, né? Então, essa Internet das Coisas aí, ela também pode contribuir pode trazer alguma serventia para o profissional do direito, aí esse uso dessa tecnologia no dia a dia também desse profissional? Sim, com certeza, porque hoje que nós temos no dia a dia é a conexão entre pessoas, né? E justamente o IoT, pelo próprio nome já diz, é conectar as coisas, os objetos que estão ao nosso redor. E quando a gente fala em sensores, a gente está falando em internet das coisas, porque justamente esses objetos que estão ao nosso redor, eles vão passar a ter sensores. E uma forma de se conectar entre si esses objetos, ou seja, conectar entre si as coisas e as coisas conectarem com a gente também. Que é um pouco do que já acontece dentro da indústria 4.0, da automação, está tudo conectado lá, utilizando inclusive o IoT, dentro da indústria 4.0. E isso já é uma realidade, não só no Brasil, dentro de várias casas brasileiras. Quando você tem uma TV smartphone, uma Smart TV, melhor dizendo, a Smart TV já utiliza a tecnologia internet das coisas, porque ela está conectando com você. Certo. E já existem outros vários produtos e outras várias residências no Brasil que você já tem essa conexão dentro da sua casa. E também, eu gosto dessa questão da internet das coisas por gostar da parte da administração pública. Que aí você vê na questão das cidades inteligentes, onde você conecta a cidade, semáforo, iluminação pública, tudo através da internet das coisas, você passa a conectar todas as coisas que existem na cidade, no aparelho urbano, no aparelho público, entre si e com você também. E aí, claro, você vai melhorar a eficiência da cidade, melhorar a eficiência também, diminuir os gastos também do gestor também. A internet das coisas, ela está, na verdade, também em evolução. Existe no Brasil já uma normativa sobre a internet das coisas, já baixada pelo governo brasileiro, se eu salvo engano, desde o ano passado. A gente fica espantado com esse novo mundo, né, Aldo? Porque a gente vê o mundo aí, você vê a Tesla aí, do Elon Musk, né? Você vê a SpaceX, você vê os caras falando de carro elétrico e autônomo, né? Você vê os caras falando de drones e carros autônomos fazendo delivery, né? Tirando emprego de muita gente, inclusive. Aí você vê o Uber também tirando emprego de muita gente, carro Uber de frota autônoma, né? Que já tem nos Estados Unidos. Aí você vê lá, você vê também, eles estão utilizando agora a frota aérea, a Uber já está inaugurando, né? Inaugurou esse ano aí, nos Estados Unidos, salvo engano meu, não sei se foi em Boston, são duas cidades ali, né? Que eles estão testando, não sei se foi Washington, que eles já estão testando aí os drones, as frotas aéreas da Uber autônoma, né? Quer dizer, o cara tem que ter coragem de entrar dentro de um protótipo desse e sair voando por aí. Mas o cara dirige sozinho, né? Então a pergunta que eu faço para você, será que o advogado hoje vai estar preparado para essa evolução tecnológica tão rápida, né? Tão disruptiva? Porque é uma coisa maluca, né? Você está falando de carro que dirige sozinho, de nave dos Jetsons, né? Que era só desenho animado na nossa época aí, né? Algo que a gente lembra aí saudosamente, né? Das naves do Jetson voando por ali. E agora você vê essas naves voando sozinha, e você lá dentro, né? Você vai pegar um drone desse aéreo aí e vai viajar de Manaus para fazer uma ponte em Brasília, ou São Paulo, Rio de Janeiro, né? Em questão de, sei lá, horas, né? Minutos, não sei.
Então, é uma coisa maluca. Aí a pergunta que eu faço, será que o advogado de hoje está preparado para essas tecnologias, a revolução tecnológica, né? Tão rápida assim? Será que nós teríamos que criar uma nova legislação para toda essa, né, para toda essa correria tecnológica? É engraçado, Guilherme, que sobre o desenho do Jetson, né? Que os mesmos criadores do Jetson são os criadores dos Flintstones. Sim. Né? É verdade. Isso é engraçado. É um paradoxo, é um contraponto. E quando você assiste o Jetson, você fica pensando, poxa, como eles conseguiram imaginar tudo aquilo que hoje está acontecendo. Inclusive o tablet lá, que tinha a televisão, que baixava, etc. Eu gostava muito da Rose. Da Rose, que era a secretária ali, que na verdade era uma versão de robô antiga para eles lá, mas eles gostavam tanto da Rose, que era a secretária, e ficava lá na residência. Na verdade, nós temos que, não só como advogado, mas como ser humano, buscar todo dia a nossa evolução quanto pessoa, a nossa melhoria, ao que eu falei no começo, a nossa soft skill de desenvolver cada vez mais. Uhum. E assim, de certa forma, a gente buscar estar sempre atualizado. Cada um à sua maneira, tá entendendo? Tem gente que consegue se atualizar só assistindo live ou vídeo do YouTube, tem gente que tem necessidade de fazer uma pós-graduação, ou outro só faz ler livro, cada um tem a sua maneira. De se atualizar e melhorar a sua soft skill. E da sociedade como um todo. Agora, com relação à advocacia, a gente vê várias frentes. Eu costumo dizer que esse mundo de tecnologia para advocacia, ele independe de idade. Porque eu já encontrei advogados novos na casa de 20 e poucos anos, recém-formados, que não querem saber de nada de tecnologia. E da mesma forma, já encontrei pessoas do sistema do judiciário com 50, 60 anos que estão interessados em tecnologia, entender, buscar, utilizar, cada um ao seu tempo, a sua maneira. Então, primeiro, não tem a ver com idade, tem a ver com o interesse de cada um. Certo. E a sua pergunta é bem-vinda, porque, de fundo, é justamente a parte que eu mais gosto do direito digital. Para quem não sabe, desde a adolescência eu programava computador, montava, desmontava e etc. Não é de hoje que eu mexo com tecnologia. Mas eu sempre tive certo em fazer o curso de Direito. Então, eu fiz o curso de Direito. A minha monografia, na época, já foi sobre crime de internet. E na época se chamava Direito Cibernético. Não vou falar a época, porque senão eu vou descobrir a idade do Tomizawa. E aí a gente foi evoluindo. Passei em concurso público, sou servidor público na área do judiciário, mas em paralelo sempre eu tive esse encanto pelo mundo da tecnologia e sempre fiquei acompanhando. E com o Marco Civil da Internet em 2014, comecei a analisar assim que dava para trabalhar e ser advogado de direito digital, a qual há uns 2 anos e meio eu estou em Manaus como advogado de direito digital. E aí, justamente como eu falei, é isso que muito me encanta e me atrai direito digital, que nós temos que estar nos atualizando a todo momento. Não basta só você ler alguma lei hoje, mas pode alguma tecnologia surgir de hoje para amanhã que você vai fazer uma reflexão. Pô, será que essa tecnologia e as consequências delas para a sociedade, a gente tem alguma regulação jurídica, como resolver? Isso que me encanta com o direito digital. Porque você pega alguns outros ramos do direito, eles são um pouco mais lentos. É algo que você estudou no passado, você vai revisitar hoje, está do mesmo jeito. E o direito digital não. O direito digital, quanto o direito material, a gente tem que estar nos atualizando a todo momento. E o que você falou da questão do carro autônomo, isso com certeza terão repercussões jurídicas, não só no Brasil, mas em qualquer outro local, devido até a alguns acidentes de homicídios que já aconteceram em testes de carros autônomos nos Estados Unidos, inclusive o carro do Uber, da Tesla. E quando esse carro estiver aqui autônomo no Brasil, que decisão esse carro autônomo vai tomar ali no dia a dia do trânsito? E caso aconteça algum incidente, quem será o responsável? Sim.
Será o proprietário do carro autônomo? Será quem estiver dentro do carro? Será o criador do carro autônomo? Todas essas discussões nós temos que ter. Uhum. Da mesma forma, aí a SpaceX, como você falou, do Elon Musk, que está indo para o espaço e está indo para Marte. E há todo também esse olhar da gente fazer turismo no espaço. Ao invés de eu passar o cartão de crédito aí em alguma empresa aérea para comprar passagem para ir para alguma outra cidade, algum outro país, eu chego lá e compro lá para eu fazer turismo lá no espaço, para eu passear. Ou para a Lua, ou até para Marte, que é a proposta do Elon Musk, né? De morar em Marte. E aí, se tiver um vício de redibitório, para entender, tem um vício oculto, como resolver isso? Ok? Eu aqui do Brasil comprei lá da empresa lá dos Estados Unidos e fui passear, fazer turismo no espaço. São uma série de situações que realmente nós não temos regulações, mas que nós temos que pensar, porque a tecnologia ela vai avançar, a tecnologia não vai esperar nós buscamos soluções jurídicas, ela vai avançar e nós do judiciário temos que parar para refletir, pensar e que eu chamo inovar juridicamente dentro da legislação. Uhum. Que não há necessariamente você ter que fazer legislações novas. Muitos casos é você ler e interpretar as legislações que já existem, Sim, mas com o olhar de quem conhece o direito digital. com certeza. Nós estamos caminhando para o final já, Aldo, e eu queria só fazer uma última pergunta antes de você falar um pouquinho também da comissão da OAB, sobre as startups, né? As startups. Para que serve startup? Como é que estão as startups em Manaus? Temos quantas atualmente, né? E em que área que existem mais startups aí trabalhando, desenvolvendo mais aí para o nosso estado, para o município, né? Ou até para a área específica do direito? No Brasil como um todo, o número mais de startups justamente está no mundo das fintechs ou da economia digital. A economia digital é o comércio eletrônico do modo geral, seja varejo ou atacado. E sim, as startups elas já estão procurando se adequar à ideia da indústria 4.0. O próprio iFood em São Paulo ele já está testando a entrega de pizza e etc. por drone. Já esse teste, e outras empresas também já fazem esse teste. Aqui na nossa região, eu posso falar que Manaus, da região norte, é a cidade que é um hub de tecnologia, inovação, de startup mais desenvolvido do que todas as outras capitais da região norte. E está se buscando, até por conta que o prefeito já sancionou aqui de Manaus, a criação do Polo Digital de Manaus, que é a área do centro ali de Manaus, a área antiga, que é a área do Polo Digital de Manaus, que é justamente a área para desenvolvimento das startups. E tem o prédio histórico lá, que é o prédio Cassino, que ele já está em reforma, que é justamente que vai ser a sede do Polo Digital. Uhum. Podemos dizer aqui em Manaus. Há, sim, várias startups aqui em Manaus, em várias frentes, em questão ambiental, de biotecnologia e também de economia digital. A Comune do Pedro também, que trabalha com condomínios também. Uhum. Há várias startups em várias frentes aqui, inclusive que elas já estão negociando, inclusive fora já da região norte, algumas startups que aqui iniciaram. E Lowtech também? E as startups, claro... As startups iniciaram no Vale do Silício. Para quem buscar rapidamente a história do Vale do Silício, no passado era praticamente fazenda, só feudos, e hoje está lá todo aquele mundo de tecnologia no Vale do Silício nos Estados Unidos, que é a união de duas palavras, né? A palavra start, que é para você iniciar algo, e o up, que é justamente para você fazer rápido, entendeu? Essa união das duas palavras surge justamente as startups, que são essas empresas que têm esse olhar de crescimento exponencial e pegar alguma necessidade, algum problema que existe hoje na sociedade e buscar desenvolver de forma rápida e, claro, utilizando as tecnologias digitais. E só finalizando esse assunto, Guilherme, nós temos no Brasil, tanto aqui no município de Manaus, o estado do Amazonas já tem regulação, legislação com relação à startup. E lá no município de Quari, também no Amazonas, também já foi sancionada a lei que cria a política municipal para startups também, assim como aqui no município de Manaus. E no Brasil,
Já existe o projeto de lei do Ministério de Ciência e Tecnologia sobre a regulação das startups no Brasil, como modo geral. Mas, paralelo a isso, existe a Lei Complementar 163, onde ela cria o Inova Simples, que é justamente onde ela conceitua as startups no Brasil e dá toda uma regulação para você abrir, alterar ou encerrar a sua startup de forma rápida e simples no Brasil. Show de bola. Aldo, eu poderia ficar aqui o dia inteiro a gente conversando esse bate-papo nosso aí, né? Que a gente gosta disso aí, né? Eu já estou nesse meio aí há, deixa eu ver, 16 anos aí, né? Estudando o direito eletrônico, digital, informático, bom, enfim, não vou entrar na questão da semântica, né? Mas, então, a paixão por esse estudo, por essa área, já vem de longa data aí, né? Quase 2 décadas aí. E, para finalizar aí, você pode explicar para o pessoal aí sobre a nossa comissão de direito digital, startups de inovação, se só serve para advogados ou serve também para acadêmicos, alunos, né, que podem buscar um auxílio? O que eles podem fazer com a comissão? Para que ela serve aqui? Para que ela foi criada? Na verdade, é para todas essas pessoas que você falou. Como você bem falou, a nossa comissão, porque quando fala comissão, é um plural de pessoas, né? A Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação da OAB do Amazonas. Eu sempre, quando eu falo isso, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, nós iniciamos como sendo a primeira comissão na região norte das OABs. 1 ano e meio atrás, a OAB do Pará já iniciou também a Comissão de Direito Digital. Então, nós começamos com a primeira. E os outros estados ainda não possuem Comissão de Direito Digital, Startup, de Inovação Jurídica, que deviam ter também, porque a gente precisa que os outros estados possuam, para a gente criar também densidade e dialogar cada vez mais sobre as temáticas que nós falamos hoje aqui, sobre mais o direito e tecnologia. A nossa comissão ela não se limita a advogados, sim, profissionais da área de tecnologia, aos secretários e diretores de TI do TRE, do Tribunal do Trabalho, inclusive do Tribunal de Contas do Estado, que no caso era o Alain, a jornalistas, que no caso da CIDIA, a profissionais também da área de design também, profissionais de tecnologia. Então, são vários profissionais que nós interagimos, trocamos informações, conhecimentos, justamente para dialogar sobre as tecnologias. Que, como eu falo, está no nosso dia a dia, a tecnologia é meio para melhorar a nossa vida, mas nós não sabemos de tudo, né? Inclusive, falamos muito sobre a questão já sobre a desinformação, que é vulgarmente falado sobre como fake news, né? E nós temos comissão a Cídia, que é jornalista, que é uma das pessoas que estuda muito o assunto dentro do jornalismo e também é uma pessoa que estuda muito sobre a tecnologia para o jornalismo. E assim, a gente, quanto advogado, a gente conecta com várias frentes na sociedade. Há também o D, que é design lá do Sebrae Lab, mandar um abraço do Sebrae Lab, que sempre é um parceiro da nossa comissão e, consequentemente, da nossa OAB do Amazonas. E desde que nós começamos, já gastou muita sola de sapato, literalmente, fizemos vários eventos, vários meetups, hackathons, especificamente em fizemos já 2. A nossa equipe aqui do Amazonas, que a Yusuf, ano passado, foi até a final em Nova York. Ou seja, nós conseguimos movimentar, mexer, sacudir aqui, dizer direito digital, tecnologia, isso existe, vamos dialogar e aprender conjuntamente. E que se você estiver interessado em fazer parte e dialogar com a gente, entre em contato comigo e Tomizawa, seja você acadêmico ou não, e vamos dialogar sobre direito digital, tecnologia, o nome não vem ao caso. Certo, muito bem. Aldo, vamos para os comentários finais, aí, despedida, agradecimentos que você queira fazer, porque agora já falta aí quase 4 minutos aí para a gente finalizar a live, e o Instagram fecha, ele corta a gente aí, né? Então, se você quiser fazer suas considerações finais aí, eu deixo você à vontade para suas considerações. Na verdade, agradecer você, Guilherme Tomizawa, que porventura alguém que passou aqui nos assistindo, se não conhece você,
é uma das pessoas que é referência no Brasil em direito e tecnologia. Antes de vir morar aqui no Amazonas, já estudava a fundo o assunto, já estudava a fundo sobre inteligência artificial também. É uma das referências aqui no Brasil, que a gente tem a felicidade de fazer parte da nossa comissão e está aqui no Amazonas para dialogar conosco sobre o assunto. E a qual eu fico, claro, muito grato em estar aqui com você nessa live, dialogando e passando informações para as pessoas. E assim também agradeço a todas as pessoas que se interessam pelo assunto, seja aqui local ou nacionalmente, que nos acompanham aí nas mídias sociais. Registro também as pessoas da comissão que entraram aqui na nossa live. Agradeço a todas as pessoas da comissão, a nossa OAB do Amazonas também, em nome do presidente Choia, toda a advocacia do Amazonas também. Agradeço também a B2L, a qual eu faço parte e represento a B2L aqui no estado do Amazonas também, que tem toda essa frente de Lautex aqui no Amazonas. E também, principalmente, a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que entraram e saíram, e que vão nos assistir posteriormente também. Estamos aqui para aprender e dialogar mais sobre direito e tecnologia. Tá ótimo, então. Aldo, obrigado pela aula que você deu, né? Vamos dizer que foi quase que uma palestra aí sobre o direito digital, né? Sobre novas tecnologias. E eu acho que todo mundo que participou, e esse vídeo vou fazer o upload dele lá no YouTube, né? No meu canal. Tá? As pessoas que não assistiram vão ter a oportunidade de assistir, que eu acho que você trouxe informações muito importantes, né, com relação à economia digital, né, com relação a como é que anda aqui o estado do Amazonas, o município, né, como é que a nossa OAB contribui com relação a essa temática tão interessante. Eu só tenho a agradecer aí a sua deferência à minha pessoa, também, né, é um prazer estar aqui. Eu fiz muitos amigos aqui em Manaus, rapidamente, né, e você foi um dos primeiros aí também que me trouxe aí, e nos abraçamos essa mesma causa. Então a gente fica muito, muito honrado e muito feliz aí de ter amizade com vocês ainda, né? E por conta, né, do conhecimento, né? Por conta desse desafio de buscar esse conhecimento aí que é sempre, né? É sempre eterno, né? A gente sempre busca esse caminho, né? Então agradecer a vocês todos, agradecer a comissão da OAB Direito Digital e Startup Inovação, todas as pessoas que estão aqui, né? Alunos, ex-alunos, colegas, advogados que estão participando aqui com a gente também. Tem muitos membros da comissão, né? Que eu não pude nem mencionar o nome aqui, porque tem bastante gente que falou aqui, que entrou, né? Mas então fica aí meu grande obrigado aí, tá? Gratidão por você ter participado e aceito o meu convite aí, Aldo. Beleza? E vamos encontrar quando acabar essa pandemia, vamos fazer uma jam session. Ok, obrigado. Beleza? Tá marcado. Tá bom, então, Aldo. Pode encerrar. Obrigado. Tchau a todos. Um grande abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Aí, pessoal, faltam uns 30 segundos aí. Eu quero só agradecer rapidamente. Aí tem o Jorge Capraro, meu amigo, né? Aí de longa data, fizemos mestrado junto. Aí minha mãe também tá aí. O Thiago foi meu estagiário hoje aí também, colega de trabalho, de profissão. O André Albayashi, que fez a live na semana passada comigo também, falando sobre a pandemia. Lair, amigo também do BDE, tá? E dentre outros aqui que participaram. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu. Beijo a todos. Valeu.